Bom dia, bom dia. A galera aí parece estar um pouquinho atrasada hoje. É segunda-feira, logo depois de Natal. Acontece mesmo da galera estar um pouquinho atrasada. Mas vamos lá. Sejam muito bem-vindos aí, segunda-feira, depois do Natal. Hoje a gente vai estar. Eu vou começar a passar algumas ações para vocês que precisam estar no plano de ação de vocês. Gabriel, eu quero aumentar meus rendimentos, eu quero dobrar meus rendimentos. Essas ações, essa semana a gente vai falar só de ações voltadas para isso. Essas ações precisam estar no seu plano. Tem que ter isso. E são ações que são basicamente ações contínuas. São aquelas ações que, se você for fazendo ao longo do tempo, o resultado começa a vir inevitavelmente. Se você tiver a disciplina de vir fazendo, vir fazendo, vir fazendo, os resultados vêm inevitavelmente. Não tem como não vir o resultado. Se você fizer e fizer da maneira certa, de forma constante, não tem como não vir o resultado. Ontem a gente falou do PDCA, essa questão de você não só planejar, mas você planejar, você fazer, você executar, porque não basta só planejar, tem que ter planejamento, tem que ter execução. É, uma vez que eu estou fazendo, eu preciso checar se o que eu estou fazendo está ok, se o que eu estou fazendo está fazendo sentido. E depois disso, eu preciso agir, eu preciso ajustar. Opa, tá funcionando? Beleza, então eu posso talvez intensificar essa ação. Opa, não tá funcionando? Então, peraí, deixa eu tirar essa ação. Então, o PDCA, ele é muito importante, muito, mas muito importante para quem está nessa jornada de aplicação, de planejamento, de execução. É super importante. Se você não aplicar o PDCA, você provavelmente até chega, até tem um resultado, mas o teu resultado não é o melhor. Por quê? Você está executando as ações, mas não está checando e não está fazendo os ajustes. Você planejou e está executando, mas você não está checando e fazendo os ajustes. E isso é importante demais, é uma das coisas que mais compromete o resultado. É a pessoa planejou e executou, mas ela não está, o planejamento dela não está vivo. Ela não está fazendo uma checagem periódica, ela não está ajustando conforme o necessário. Isso é muito importante. Ontem eu falei da questão de errar. Você precisa errar. Não fique com medo de errar. Você vai errar e vai errar muito. Eu erro e erro muito. Mas quanto mais você erra, mais você aprende. Uma criança, ela não tem medo, por exemplo, de errar. Ela não tem o medo de... Quem coloca esse medo nela, normalmente são os pais. A criança, ela não tem o medo de errar. Ela não tem o medo de andar, por exemplo, e cair. Ela cai, ela se machuca, chora. Daqui a pouco ela está tentando levantar de novo. Ela não tem esse medo. Por quê? Porque ela não tem essa racionalidade que a gente tem. Teve uma aula que eu falei só disso, né? Essa questão dessa racionalidade, essa emoção. Ela não tem isso. Então ela erra, ela está mais propícia a errar. E, e, e ela não tem esse medo. Então não tenha medo de errar. Erre, erre muito, erre rápido e, se possível, erre barato. Beleza? Pegue isso aqui para a vida de vocês. É uma das coisas, até na vida financeira. Ah, Gabriel, eu vou fazer um investimento aqui. Eu não sei, cara, invista. De preferência, invista pouco para você ver ali, né? Tem um tato ali do negócio. Invista rápido, tenha essa tomada de decisões rápida. Ah, vou investir. Cara, beleza. Você precisa ter. Vou investir pouco, não vou botar muito. Beleza? Eu vou fazer aquilo ali rápido. Cara, deu ruim, deu problema, deu ruim. Cara, para. Já não vou investir mais, vou parar. Opa, errei. Que aprendizado que eu tenho com aquilo ali? Tiro o aprendizado que você teve com aquilo ali e continua. Esse é o ajuste, essa é a checagem. Cara, chequei. Estou fazendo aqui, eu planejei fazer isso. Pô, estou executando. Opa, chequei, tá dando errado, não tá dando certo. Opa,
Espera aí, vamos ajustar, vou parar de fazer. Não, opa, tá dando certo, vou fazer mais. Esse é crucial, tá? Então, apliquem o PDCA. Essa é uma das coisas que dentro do programa que eu falei para vocês, dentro do programa de alta performance, é uma das coisas que eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque isso precisa ser cíclico. E o que eu percebo? A maioria das pessoas, eu faço, a gente faz o planejamento junto, elas começam a executar e aí chega no meio do caminho e começa a ter alguns desafios. Começa a ter os desafios para executar o plano. O plano não funciona bem, ou às vezes está funcionando, mas precisa de intensificar alguma ação, e aí a pessoa trava. E aí é onde trava na hora da execução. Por quê? Porque não está checando, não está ajustando. E é onde uma das coisas dentro do programa de alta performance é uma das coisas que a gente vai ajudar. É uma das coisas que vai ajudar a você conseguir continuar executando através de uma checagem, de um ajuste, desse plano de ação vivo. A gente conseguir fazer que esse teu plano de ação seja vivo, para que você não saia daqui com um plano de ação engessado. Ah, fiz o plano de ação, ponto. É isso e acabou. Não preciso mudar mais nada. Então, a gente vai fazer isso dentro do programa, tá? É uma das coisas que o programa prevê, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês o seguinte: essa semana eu vou falar com vocês só de ações que vocês que querem ter uma alta performance financeira, que alcançar um próximo nível, vocês precisam ter. E a primeira delas é ter um planejamento financeiro, tá? Aqui a gente está falando de um plano de ação voltado para uma meta financeira, tá? Uma meta financeira, que eu até falei com vocês ontem que eu gostaria que uma das metas que vocês colocassem fosse a meta de aumentar os ganhos, dobrar os ganhos. Tá? Gabriel, eu acho dobrar muito arrojado, um negócio muito. Cara, coloca aí 50%, aumentar em 50%, aumentar em 30%. Coloque aí um desafio entre 8 e 10 ali de nível, mas que você veja que é viável. Tem que ser viável para você. Você tem que olhar e falar assim, cara, é possível. Porque talvez se você olhar assim que é impossível, fica um negócio muito fantasioso. Então, eu acho que dobrar é possível, mas está dentro da minha crença. Lembra? Está dentro da minha crença. Talvez a sua não permita hoje você colocar que vai dobrar. Então, colocar, cara, eu acho que esse ano é possível e para mim, se eu conseguir chegar em 30%, eu aumentar meu rendimento em 30%, cara, já está top, já está maravilhoso e já é um desafio. Então, coloque uma meta nesse sentido, tá bom? Em aumentar em 30%, 50%, aumentar, dobrar, no caso, aumentar em 100% o teu rendimento esse ano. Mas é uma coisa que está dentro da tua crença. Se você acreditar que é possível dobrar, você conseguiria dobrar. Ah, não, Gabriel, eu não acredito que é possível dobrar. Você provavelmente não vai conseguir, porque é uma crença, é algo que está dentro, beleza? E a gente também, e é uma das coisas que prevê dentro do programa, destravar, desbloquear essas crenças, porque se você tiver um, uma crença possibilitadora que você olhe para isso e veja como uma possibilidade, cara, acabou, você consegue. O problema é que às vezes a gente não chega, a gente não consegue chegar num objetivo porque a gente olha como muito grande, olha como impossível. Mas quando você fala assim, cara, não é possível, chegar nele é tranquilo, é muito mais tranquilo. Vai ter o desafio? Vai, claro que vai ter o desafio. Vai ser fácil? Não, não estou falando que vai ser fácil, mas é muito mais simples. Porque se você sabe que é possível, se você tem essa visão que é possível, cara, você consegue executar. Mas se na tua cabeça já está que é impossível, esquece, não rola. Você pode fazer o que for, você não vai chegar nessa meta, nesse objetivo, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa ter, você precisa colocar aí no seu plano de ação, no caso dessa meta de dobrar, de aumentar em 50% o seu rendimento, você precisa colocar aí um plano de ação financeiro. Você tem que ter um plano de ação financeiro. O que é um plano de ação financeiro? Um plano de ação financeiro, perdão. Você vai ter um planejamento financeiro. O plano de ação financeiro a gente está fazendo. Você precisa ter um planejamento financeiro, que é voltado só para números. Quanto que vai sair esse ano? Quanto que é a previsão de despesas que você tem esse ano, mês a mês? Quanto que é a previsão de entrada mês a mês, qual mês que você pretende tirar férias, então ali vai ter uma entrada maior, qual mês que você costuma receber os seus 13º, se caso você receba. Você precisa ter
esse planejamento. Qual mês, por exemplo, que eu tenho um aniversário e, cara, eu quero fazer um aniversário? Qual mês que eu posso me planejar, por exemplo, para viajar? Estou querendo viajar. Esse planejamento financeiro, ele te permite também te trazer uma visão para o teu plano de ação. Por quê? Eu vi pessoas colocando aqui como meta fazer uma viagem. Como é que você vai fazer uma viagem se você não sabe talvez o melhor mês financeiro seu para viajar? A questão de viajar não é só uma questão de época, de temporada, é uma questão também de finanças. De eu olhar para minhas finanças e falar assim: opa, peraí, nesse mês aqui é o mês mais viável para eu viajar. Se eu for acumulando, se eu for juntando, poupando mês a mês durante X meses, nesse mês aqui eu consigo viajar. O maior problema, por exemplo, de fazer uma viagem não é a viagem em si, não é o custo da viagem em si, é a programação para essa viagem. É você programar de forma correta para chegar nessa viagem. Vou fazer um investimento, eu quero juntar, igual teve pessoas que colocaram aqui, eu quero juntar X valor, 80 e poucos mil em um ano. Como é que você vai juntar 80 e poucos mil em um ano se o teu planejamento financeiro não te permite isso? Para juntar 80 e poucos mil ao ano, você precisa aí estar juntando X ao mês, né? É lógico que tem os juros compostos ali, que vai te ajudar e tudo mais, dependendo da sua aplicação. Mas você precisa fazer um cálculo do seguinte, ó, peraí, eu vou colocar isso aqui no rendimento de 1% ao mês, então eu precisaria juntar aqui em torno de, sei lá, vamos dar um exemplo, de tá colocando R$ 5.000 por mês durante 12 meses, mais os juros compostos, papapá. Lógico, eu não estou fazendo não tô fazendo uma conta específica, tá, gente? A conta não é essa. Mas eu estou te falando dessa conta. E isso precisa estar onde? Dentro do teu planejamento financeiro. Quanto que eu vou fazer de aporte todo mês? Quanto que eu consigo economizar todo mês? Cara, tem que ter isso. Tem que ter isso. E aí está dentro, é uma das coisas que precisa ter. Por quê? A maioria de vocês aqui está querendo investir, está querendo aumentar a renda, está querendo empreender. Se você não tiver um determinado valor dentro hoje do teu orçamento que você possa usar para empreender, você já começa errado. Você já começa, assim, indo rumo ao fracasso. Gabriel, eu quero empreender. Opa, então você precisa investir. Você precisa separar um valor no seu orçamento para você investir no seu empreendimento. Quanto que eu consigo separar hoje do meu salário? Porque você vai ter que investir a partir do que você ganha hoje. Se você tem um salário, eu sou CLT, eu sou funcionário público, que eu tenho ali um determinado salário, eu preciso separar uma parte desse salário que não comprometa as minhas despesas para eu fazer o quê? Para eu investir nesse empreendimento. Então, o teu planejamento financeiro é crucial. Se vocês estão querendo realmente, estão dispostos aqui a dobrar, a aumentar em 50%, a aumentar sequer 10% o seu rendimento no próximo ano, você precisa ter um planejamento financeiro. É o mínimo. Por que que eu botei aqui como primeiro, o primeiro aqui para a gente falar? Porque é o mínimo que você precisa ter, tá? Se você não tiver esse planejamento financeiro, a possibilidade de você fracassar, de você não chegar, ou até mesmo de você errar nesse processo, é muito, muito, mas muito maior, muito grande, tá? Deixa eu até anotar aqui para saber quais que eu falei. Vou anotar aqui. Deixa eu anotar aqui, gente, rapidão. O segundo que você precisa ter, se você quer aí aumentar os seus ganhos, você quer ter uma vida financeira saudável, porque não é só questão de ganhar mais, gente. Muita gente fica assim, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, e esquece de outras coisas. Eu vejo, gente, depois de mais de 2.000 alunos, eu vejo isso aqui, cara, assim, eu já sei. Eu já olho a pessoa e já faço as perguntas estratégicas para ela. A pessoa está em dívida, entrou em dívida, tá toda enrolada, já tá inadimplente em algumas coisas. Eu pergunto, cara, você tem um planejamento financeiro? Você alguma vez já fez um planejamento financeiro? Não. Você tem um controle financeiro? Nunca tive.
Ou seja, uma pessoa que tem um planejamento financeiro, que tem um controle financeiro, ela também está, vamos dizer assim, vulnerável a entrar numa dívida, ok? Mas uma pessoa que tem um planejamento, tem um controle financeiro, ela, vamos dizer assim, ela pode entrar em dívida, mas a probabilidade é muito menor. E se ela entrar numa dívida, ela sabe no que está entrando. E mesmo que ela entre numa dívida, que foi o meu caso, por exemplo, eu tinha um planejamento financeiro, eu tinha um controle financeiro e eu fiquei endividado, vamos dizer assim, o meu cenário estava muito melhor do que, por exemplo, os alunos que eu pego, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha um planejamento, eu tinha um controle. O meu problema não foi uma questão de descontrole financeiro. O meu problema foi a queda no meu rendimento. O problema foi que eu ganhava X e eu passei a ganhar zero. E eu tinha que me virar agora para fazer aquilo, que é o menor dos casos. A maioria das pessoas, assim, dos meus alunos hoje, vamos dizer assim, 98% dois somente a cada 100 alunos são pessoas que perderam, vamos dizer assim, perderam suas agendas, que foi, por exemplo, o meu caso. Mas é muito raro. A maioria das pessoas que entram em dívidas não são pessoas que perderam as suas agendas, são pessoas que ganham muito bem, que ganham até relativamente bem. Ganham aí 6, 10 mil reais. São pessoas que ganham relativamente bem. São pessoas que não têm um planejamento e um controle, porque se elas tivessem, elas não entrariam em dívida. Então, se você quer ter uma vida financeiramente saudável, porque é o que eu estou falando, não é uma questão só de romper o seu nível financeiro, de ganhar mais, é ter uma vida saudável, é ter uma alta performance. Ter uma alta performance financeira. Um atleta de alta performance, ele faz determinadas coisas. Todo atleta de alta performance, ele faz determinadas coisas. Ah, Gabriel, mas os esportes são diferentes. Eu concordo plenamente com você. Mas você pode pegar um atleta de alta performance do futebol, um atleta de alta performance do atletismo, um atleta de alta performance da natação. A alimentação dele, do atleta de alta performance, eu não estou falando daquele atleta mais ou menos, do atleta de alta performance. A alimentação dele é diferenciada. Ele precisa comer determinados, vamos dizer assim, alimentos para poder manter o metabolismo acelerado dele, porque ele treina muito. Ele precisa ter uma rotina de treinos independente do esporte que ele faz. Ele precisa ter uma rotina de treinos, ele precisa ter uma rotina de musculação independente do esporte que ele faça. Ele precisa ter. Ele precisa ter uma rotina de recuperação. Isso aqui vamos dizer assim, é comum, o fator comum entre todos os atletas. E os fatores que eu vou trazer para vocês hoje é o fator comum entre, não só hoje, né, essa semana, é o fator comum entre todas as pessoas de sucesso financeiro. Entre todas as pessoas. Você pode perguntar, se você pegar, botar uma caixinha de pergunta e conseguir a pessoa te responder lá, cara, você faz um controle financeiro? Pergunta para um cara lá, um cara que tem dinheiro mesmo. Cara, você tem um controle financeiro? Talvez ele vai falar que não é ele que faz. Ele vai falar que alguém faz para ele. É lógico, hoje ele conseguir, já um cara que é rico consegue pagar alguém para fazer para ele. Mas ele vai falar, cara, eu faço um controle financeiro. Cara, você tem um planejamento financeiro? Ele tem um planejamento financeiro do ano, de 2 anos, de 5, de 10. Tem que ter. Vamos dizer assim, mandatório, não é nem obrigatório, é mandatório. Você tem que ter um planejamento financeiro e, segundo, um controle financeiro. Você precisa ter um controle financeiro. Inicialmente, as pessoas falam muito assim: ah, eu tenho que botar tudo que eu gasto, eu vou na padaria, compro um negocinho, eu compro um pão, eu compro água, você tem que botar tudo que eu gasto. Se você é uma pessoa totalmente descontrolada, você precisa. Eu recomendo que você faça. Você coloque todos os gastos, sem exceção. Pelo menos inicialmente. Para quê? Para que você tenha uma visão geral para onde está indo o seu dinheiro. O maior problema hoje, e é por isso que muitos alunos meus têm esse caso, essa questão de dívida, e é onde eu mais trato aí, eles entram em dívida, porque eles não sabem para onde o dinheiro está indo. Eles têm uma ideia. Eles têm uma ideia, e vou te falar, às vezes é uma ideia muito fantasiosa. Eles acham assim, acha que está indo para um lugar e não vai. Eu falo, beleza. Vamos, quando a gente chega no controle financeiro, é lógico que o controle financeiro, dentro do meu método, não é uma das primeiras coisas a se fazer para uma pessoa que está em dívida, tá?
O controle financeiro não é o primeiro passo, vamos dizer, para uma pessoa que está em dívida. Tem outros passos antes. Eu não estou falando aqui para pessoas que estão em dívidas, ok? Dentro do programa de alta performance financeira vai ter uma mentoria lá, vai ter também um método de recuperação financeira só para quem está endividado. Gabriel, eu estou endividado. Eu vou entrar no programa, como é que vai ser esse negócio? Cara, você vai ter a mentoria, você tem um método de recuperação financeira que você vai ter acesso imediato e você vai ter a mentoria voltada para dívidas, tá? Voltada para dívidas. Aqui a gente está falando de alta performance financeira. Então, a pessoa de alta performance financeira, ela precisa ter um planejamento e um controle financeiro. Dentro do meu método, tô pegando aqui uma pessoa que está endividada. Ela está entrando hoje dentro do método. Cara, eu não olho primeiro para o controle financeiro. Ela já está totalmente descontrolada, ela não faz um controle financeiro, ela não faz um planejamento financeiro. Eu começar por esse ponto vamos dizer assim, que eu chamo de um tiro no pé. Eu vou aumentar a dor e vai ficar ali sangrando, 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 sangrando e, sabe, não vai mudar em muita coisa para uma pessoa que está endividada. Ah, Gabriel, hoje eu estou endividado. Você está me falando que eu tenho que fazer um controle financeiro, que eu tenho que começar por isso aqui? Então, eu não sei o teu cenário exato, tá? Eu não posso aqui. Dentro da mentoria, eu vou te falar o teu cenário exato. Você vai falar, abrir o teu microfone e vai falar para mim, Gabriel, meu cenário é esse. E aí eu vou te falar, ó, começa por aqui. A mentoria é interessante por causa disso. Eu vou te falar exatamente para o teu cenário. Gabriel, eu tenho consignado, eu tenho empréstimo pessoal, eu tenho financiamento de uma casa. Eu vou falar voltado para você. Eu vou falar, ô, fulano, não vou nem falar aqui porque a palavra tem poder, né? Então, eu não vou dar nomes aqui. Mas, Joãozinho, ó, você vai fazer por aqui. Você vai seguir isso aqui. Você vai começar por aqui, tá? Mas dentro do meu método, né? Você pegar e entrar para o programa, você vai ver que você vai ter acesso imediato ao método de recuperação financeira. Eu não começo pelo controle, tá? Mas chega num ponto que a pessoa vai ter que fazer o controle financeiro, ela vai ter que fazer o planejamento financeiro. Por quê? Porque se ela quer sair das dívidas, ela precisa fazer isso. Ela precisa, tá? Então, é uma questão só de ordem, tá, gente? É uma questão só de ordem. Mas o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, Gabriel, eu estou em dívida. Então, não é para eu começar a fazer meu planejamento financeiro, não é para eu começar a fazer meu controle financeiro, porque tem outras ações para eu fazer. Aí eu não sei. Se você for entrar no programa, eu te recomendo que você talvez não olhe para o controle e para o planejamento financeiro agora. Mas ele precisa estar dentro do teu plano de ação. Precisa. Você precisa ter um controle e um planejamento financeiro. E aí você precisa. Uma coisa que eu também eu já peguei alunos aqui, inclusive teve um aluno que essa semana passada a gente teve a mentoria, foi semana passada. Ele estava conversando comigo, ele falou: Cara, eu estou fazendo aqui o controle financeiro, só que assim, eu não estou vendo funcionar isso aqui, eu não tô conseguindo entender. Eu perguntei para ele, eu falei: Você está usando a ferramenta que a gente tem lá dentro do método? Ele falou: Não, eu estou fazendo uma planilha minha. Eu falei: Então cancela. Não cancela. Não é que eu não acredite na sua planilha, eu não confio na sua planilha. Mas se não está funcionando, lembra do PDCA? Eu estou fazendo um negócio e não está funcionando, eu preciso procurar um meio disso funcionar. Eu falei, cara, faz o seguinte, para de fazer na tua planilha, vai lá dentro do método, toma aqui, ó. Não, vou fazer o seguinte, vou te mandar a planilha aqui, ó. Enviei a planilha para ele dentro do grupo que a gente tem. Falei, ó, faz por essa planilha. Por quê? Porque eu sei que essa funciona. Dei o direcionamento para ele, falei, faz por essa planilha, porque essa eu sei que funciona. Eu costumo dar o exemplo do seguinte, gente, o que é melhor para você é, apertar ou desapertar um parafuso? Uma faca, uma chave de fenda ou uma parafusadeira? O que é melhor para você apertar ou desapertar um parafuso? Uma faca, uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? Aquela estrelinha, ou uma parafusadeira? Com certeza, a parafusadeira. E aí, o que acontece? O brasileiro, né? Eu não sei, eu não posso falar de lá de fora, nem de tanta gente, porque eu não conheço. Mas o brasileiro ele tem aquela mania de dar o jeitinho. E ele não vê que o jeitinho, às vezes, tá matando ele. Tá matando ele. Então, poxa, cara, eu tenho aqui um parafuso. Não, só tem a faca. Cara, você vai ficar com a faca. Talvez funcione. Você vai conseguir tirar o parafuso? Você vai conseguir apertar o parafuso? Talvez você consiga com a faca, mas talvez você até estrague a faca.
Você quebra a ponta da faca. Por quê? Porque você não está fazendo com a ferramenta certa. E aí, dá mais trabalho, você coloca mais força, você estraga a ferramenta, percebe? E a maioria dos alunos que eu pego, por que que eu estou falando que eu sei que acontece isso? Porque eu fazia da maneira errada. Quando eu fazia meu controle financeiro lá atrás, eu fazia da maneira errada. Eu fazia tudo muito controladinho, tudo muito bem alinhado, mas eu vi no momento que eu estava fazendo errado. Quando eu tive acesso a outras ferramentas, quando eu fui buscar um mentor financeiro, quando eu fui ver, eu falei, cara, eu estou fazendo isso aqui da maneira errada. Está controlado? Está controlado. Está planejado? Está planejado. Mas não está sendo feito da maneira correta. Quer um exemplo? Eu pegava e colocava uma linha do meu controle financeiro e colocava assim, cartão de crédito, e colocava o valor que eu pagava de cartão de crédito. Esse é um erro fatal. Cartão de crédito, ele não é uma despesa dentro do meu orçamento. Ele é um passivo, que dentro dele tem as despesas. Então, o teu controle financeiro não pode ter uma linha lá, cartão de crédito, e você colocar o valor. Precisa ter lá supermercado, combustível, roupas, e aí você vai discriminar tudo que você colocou no cartão de crédito. Gabriel, dá trabalho. Claro que dá trabalho. A gente não está falando aqui de algo que é fácil. É simples de fazer. Você já sabe como fazer? Então é simples. Mas, cara, dá trabalho? Dá um trabalhinho. Só que eu ensino uma maneira de você fazer isso aqui que fica menos exaustiva. Eu falo para as pessoas o seguinte, ó, para todos os meus alunos que seguem o meu método, eu falo, ó, se você separar 15 minutos da sua semana para fazer o seu controle para fazer o seu controle financeiro, planejamento você faz uma vez só, né, o planejamento financeiro. Depois você ajusta. Mas se você separar 15 minutos da sua semana para você fazer o seu controle financeiro, já é mais do que o suficiente para você ter uma vida completamente saudável. 15 minutos. Se você não tem 15 minutos da sua vida para poder separar para suas finanças, esquece. Esquece dobrar salário, esquece aumentar rendimento, esquece. Você vai fazer isso na marra. Você vai fazer isso muito na marra. E vou te falar, fazer na marra dá muito mais trabalho. Ah, Gabriel, mas eu sou esforçado. Cara, você pode fazer com menos esforço. Como eu disse, o que é melhor? A faca. Leone colocou aqui a parafusadeira. O que é melhor? A faca, a chave de fenda ou a parafusadeira? Cara, com a ferramenta certa, você faz muito menos esforço. Você gasta muito menos tempo, você economiza dinheiro. O que vocês talvez não veem é o seguinte: você com a ferramenta certa na mão, com a orientação certa, você economiza tempo e dinheiro. As pessoas não olham para isso. Você economiza muito, muito tempo. Uma das máximas é tempo é dinheiro. Só que você não consegue ver que esse tempo que você economiza realmente é dinheiro. Hoje, por exemplo, entre às vezes fazer alguma coisa e pagar para fazer, eu pago uma pessoa para fazer. Ah, Gabriel, mas poxa, você vai pagar, você poderia fazer. Cara, mas sabe por que eu pago? Porque o meu tempo vale mais. Entendeu? Uma hora minha atendendo vale mais do que eu pagar uma pessoa. Por exemplo, vamos supor, a pessoa cobra para mim para fazer um determinado serviço, ela cobra, sei lá, R$ 100 a hora. Vamos supor, tá? Ela cobra R$ 100 a hora. Uma hora de atendimento hoje comigo é R$ 500, de R$ 400 a R$ 500. Ou seja, se eu for parar para eu fazer um atendimento com essa pessoa, se eu for parar para fazer o serviço, eu estou parando de R$ 400 a R$ 500 a hora. Mas se eu for continuar trabalhando, eu ganho aqui 400, R$ 500 e pago 100 para a pessoa. Ou seja, eu estou economizando em tempo. E eu estou ganhando dinheiro aqui de um lado e estou pagando a pessoa do outro. Eu estou economizando meu tempo, eu estou ganhando dinheiro, mas muita gente não vê isso. Ah, não, eu tenho que fazer um negócio aqui, eu vou fazer. Eu vejo muita, cara, empresário. Eu atendo muito empresário, fazendo consultoria de marketing, fazendo consultoria financeira, e os caras ficam nessa. Não, Gabriel, mas porque eu tenho que ficar aqui? Porque o olho do dono é que engorda o gado. Eu falei, meu amigo, o olho do dono é que engorda o gado, mas não é o dono que tem que ficar pastoreando ali o gado, que tem que ficar tocando o gado, cara. Isso aí é coisa de filme, de novela. Não é mais assim. Você precisa ter pessoas que fazem por você.
quanto que é a tua hora? Quanto que você quer ganhar no mês? Ah, eu quero ganhar X. Cara, se você tiver na operação, você não ganha. Se você não tiver no nível tático e estratégico, pelo menos, você não ganha isso aí que você está querendo ganhar. Por quê? Você tá operando, você está trabalhando como um funcionário. Por exemplo, eu atendo, eu tenho um cliente que é dono de restaurante. O cara não pode, o cara às vezes quer ficar colocando a mão lá na cozinha e tudo mais. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: se você quer ficar colocando a mão lá na operação, porque você é o cara, você que faz, você gosta disso, você ama, beleza, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que você até tem que fazer o que você gosta. Não posso te obrigar a você estar no nível estratégico. Só que, cara, você tem que ter alguém lá. Se você não quer estar lá, não é a tua praia, beleza. Eu aceito, eu entendo. Só que você tem que ter alguém lá. Você precisa ter um gerente, que é um cara de nível tático, você precisa ter vamos dizer, um presidente, um gestor geral dentro do teu negócio. Já que você não quer gerenciar, você não tem, vamos dizer assim, expertise para isso, cara, contrata alguém. Ah, Gabriel, mas sai muito caro. Cara, sabe por que sai mais caro? Não tem ninguém lá. Sai mais caro? Não tem ninguém na tua gestão. Sai muito mais caro. Porque você está fazendo a coisa de maneira aleatória. Você está dentro de uma cozinha, fazendo comida, que você faz muito bem. Só que, cara, não existe uma estratégia por trás. Você sabe fazer comida, mas você não está entendendo de negócio. Você não está entendendo da estratégia. E um negócio, ele funciona com base em estratégia, ele não funciona com base em operação. A operação, vamos dizer assim, é, até, vamos dizer assim, a base, né? Vamos dizer assim, é a base, que é, né, operação, tático, gestão e a estratégia, a execução, o nível executor, executivo. Mas não funciona só com a base, só com a operação, entendeu? Por quê? Porque vem de cima, a estratégia vem de cima, então precisa ter estratégia. Sem controle, pagamos juros e o dinheiro vai pelo ralo. Exatamente. Eu vejo diversos alunos que falam assim, Gabriel, eu não tenho dinheiro para pagar a mentoria. Eu falo, cara, que dinheiro como é que você está pagando os juros do banco? Ah, eu estou pagando lá todo mês. Eu falo, cara, como é que você não tem dinheiro para pagar a mentoria então? Ah, Gabriel, mas aí eu vou ter mais um gasto. Eu falo, cara, você já está tendo um gasto. Você já está jogando teu dinheiro pelo ralo, igual o Leone falou aqui. Se você quer continuar jogando teu dinheiro pelo ralo o resto da tua vida, cara, não faz a mentoria, fica de boa. Continua pagando juros para o banco. Cada um, cada um tem a sua escolha. Não sou eu que vou fazer uma escolha por vocês. Cada um escolhe seguir um caminho. Eu escolhi um caminho, ok? Cada um escolhe. Aí fala assim: ah, Gabriel, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou fazer mais uma dívida. Eu falei, cara, dívida você já fez. Conhecimento é investimento. Quando você investe em conhecimento para você saber o que fazer e ir pelo caminho certo, você está economizando em tempo e em dinheiro. O dinheiro que você está jogando hoje em juros, cara, você poderia muito bem estar investindo na tua vida pessoal. O dinheiro que você está colocando em juros, poderia estar investindo na tua saúde, poderia estar investindo em investimentos mesmo, estar colocando investimento. Cara, você está jogando dinheiro fora, você está enriquecendo o banco. Se você quer continuar nesse caminho, quem sou eu para te falar para ir por outro? É você que quer ir. Eu estou te dando um caminho alternativo, um caminho para você sair desse ciclo vicioso, onde recebe, paga juros e refaz empréstimo. Cara, você quer ir por esse caminho? Vai. Vai. Eu sempre dou exemplo, gente. Existem milhares de formas. Eu moro em Brasília hoje. Sou natural do Rio. Então eu faço essa viagem de vez em quando. Existem várias formas de você sair de Brasília e chegar no Rio. Você pode ir de carro 1.0, você pode ir de carro 2.0, você pode ir de Ferrari, você pode ir de avião, você pode ir de jatinho. Gabriel, eu não tenho dinheiro para ir de jatinho, eu não tenho dinheiro para ir de Ferrari. Eu não estou dizendo que você tem dinheiro. Eu estou dizendo que existem vários meios de você fazer o mesmo caminho. Existem vários meios de você fazer o mesmo percurso. Se eu for de avião, eu vou por cima. Se eu for de carro, eu vou por baixo. De carro, inclusive, o caminho natural seria eu pegar a 0,40. Mas eu posso ir por São Paulo. Sou eu que escolho o caminho. Sou sempre eu que escolho o caminho. Ah, eu coloco no GPS. Cara, no GPS eu posso colocar o caminho no GPS e eu falar, não, vou por essa rota aqui. Sou eu que escolho o caminho.
Então são vocês também que escolhem um caminho. Eu estou dando aqui um norte para vocês. Ó, planejamento, faz assim, plano de ação, tem que ter essa ação, a meta tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser desse jeito. Eu estou dando norte para vocês? Estou dando norte. Mas quer dizer que todos vocês vão seguir? Não vão. No primeiro dia tinha 20 e poucas pessoas, hoje tem 6. 7 comigo, né? Por quê? Porque nem todo mundo vai seguir o caminho. Nem todo mundo consegue seguir o caminho. Por quê? Começa a vir obstáculo, aí para. Nem todo mundo, não, eu não gostei desse caminho que ele me falou, não. Isso não faz sentido para mim. E não precisa fazer sentido. Ok, beleza, não faz sentido, segue o teu caminho. Mas a pergunta que eu deixo sempre para as pessoas é o seguinte: o teu caminho tá te levando no resultado que você quer? O teu caminho hoje, o caminho que vocês estão seguindo, André, Gabriel, Graciene, Leone, Missé, Roberto, o caminho que vocês estão seguindo hoje está levando vocês para o resultado que vocês querem? Se tiver, ok, continua, lembra? Beleza, as ações que eu estou fazendo estão me levando para o meu resultado? Ok, planejei, executei, chequei, estão me levando. Cara, então intensifico. O meu ajuste vai ser intensificar. Se as ações estão me levando para o lugar que eu quero, para o resultado que eu quero, o caminho que eu estou indo, vamos dizer, eu estou fazendo essa viagem, Brasília-Rio. Cara, esse caminho está me levando para o lugar, vamos dizer, a viagem está ficando mais curta, eu estou vendo que está indo, cara, eu aumento a velocidade. Se meu carro pode ir mais rápido, eu aumento a velocidade. Mas é lógico, no nível de segurança. A gente está falando aqui de uma viagem de carro, no nível de segurança. Mas se você, por exemplo, está com um carro melhor, cara, eu estou com um carro. Eu lembro que eu fiz a viagem, quando eu fiz a primeira vez de carro para cá, para Brasília, eu fiz um carro 1.4, que era o carro que eu tinha. Aí eu fazia as curvas. Normalmente eu ando devagar, tá, gente? Eu fazia as curvas ali a 80, tinha curva que era mais fechada, eu fazia a 70 com esse carro. Quando eu fui com outro carro, que eu tenho um outro carro hoje, um carro mais potente, eu peguei, eu fazia as curvas a 100, 120, porque o carro era mais estável, era mais seguro. A ferramenta também me dá segurança. Ou seja, a viagem se torna, vamos dizer assim, menos desgastante, eu coloco menos energia. Eu lembro que quando eu fiz a viagem em 2 estágios, porque se eu fizer a viagem numa pancada só, vamos dizer assim, numa tacada só, né? Que a gente fala lá no Rio, dá mais ou menos ali, com poucas paradas, né? A gente dá mais ou menos 16 horas de viagem, tá? E eu sinceramente não aguento dirigir 16 horas de viagem. E aí, o que que eu fiz? Eu fui até Minas, eu vim do Rio para cá, eu parei em Minas, fiz 8 horas de viagem, não, mais ou menos 9 horas, porque eu vinha devagar, 9 horas de viagem, parei em Minas, BH, e de BH eu vim para cá no outro dia, ou seja, eu fiz a viagem em 2 estágios. Por quê? Porque a ferramenta que eu tinha em mãos, que era o meu carro, era um carro que eu andava mais devagar, era um carro que eu não sentia tanta segurança, então eu fiz essa viagem em 2 vezes. Da última vez que eu fui no Rio, a gente foi de carro, eu fiz a viagem, ida e volta, numa vez só. A gente deu aí mais ou menos 18 horas de viagem, que a gente fez as paradas e tudo mais, para almoçar e para ir no banheiro e dar uma parada para descansar, esticar as pernas, a gente fez em 18 horas de viagem. Mas eu fiz, eu consegui fazer. E de boa. Mas por quê? Porque a ferramenta estava diferente. A ferramenta que eu tinha, que era o carro que eu tenho hoje, eu gastava menos energia, eu me cansava menos. Então, quando você tem as ferramentas certas, você tem acesso ao caminho, ao melhor caminho, esse trajeto, essa viagem, fica menos exaustivo. Não estou dizendo que não tem trabalho. Cara, a viagem daqui para lá é cansativa? Claro que foi cansativa. Eu estou dizendo que eu me cansei menos. Se eu tivesse no outro carro, com certeza eu teria me cansado mais. A viagem teria sido maior, teria sido mais longa. Por quê? Porque eu iria mais devagar. O conforto do carro não era o mesmo. E isso acontece com a maioria de vocês. A ferramenta que está usando, o caminho que está usando, talvez não seja o melhor. E o meu objetivo, tanto aqui, né, nesses 12 dias, quanto no programa, para a gente, claro, no programa vai ser muito mais intenso, mas no programa a gente ter 1 ano de acompanhamento, é exatamente isso, eu ajudar vocês a tirar esses obstáculos da frente de vocês, diminuir esses obstáculos para que a viagem fique mais leve, beleza? Então, apontamento, a missão, né,
de hoje, as duas coisas que vocês têm que colocar no plano de ação de vocês, no plano de ação financeiro de vocês. Tem que ter aí planejamento financeiro e controle financeiro. Se você ainda não tem, se você não faz. Planejamento financeiro, já coloca uma data para fazer ele, tá? Dentro do programa, você vai ter lá uma ferramentazinha que você faz o planejamento em meia hora. É muito rápido, que a ferramenta ajuda. É uma parafusadeira, né? Essa ferramenta é uma parafusadeira, que é bem rápida. Por quê? Muita gente não faz porque dá muito trabalho. Uma das ferramentas financeiras que tem vai ter dentro do programa, né, que é dentro da mentoria, você vai ter lá uma ferramenta que você faz isso aí em meia hora, faz rápido. E você vai colocar lá tudo rapidinho. Controle financeiro também, você vai ter as planilhas lá para você fazer o seu controle financeiro. Na verdade, é uma planilha só para você fazer o seu controle financeiro. Não tem aquele monte de planilha, não. Ah, a planilha é para cartão, a planilha é para isso, a planilha... Não, é uma ferramenta só. Uma ferramenta multiuso. Ferramenta só. Que, inclusive, dentro dela também você consegue fazer uma projeção do seu planejamento financeiro. Tá? Deixa eu trazer para vocês aqui um negócio importante. Para mim, isso aqui é muito importante. Que eu decidi, na verdade, eu conversei aqui com o pessoal ontem, que foi uma correria só, né, gente? Esse negócio de fazer mudança foi uma correria só para mim. E aí, algumas coisas eu acabei não conseguindo fazer como eu gostaria na data planejada. E aí a gente faz o quê? Ajuste. Não é? Não posso fazer na data exata que eu gostaria de fazer. Eu ajusto. Não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. Mas são ajustes que foram necessários. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, ontem eu trouxe o que vai ter dentro do programa, tá? Os 12 meses de mentoria. Hoje eu quero trazer para vocês aqui, rapidão, é muito rápido, vai durar aqui no máximo 5 minutos, tudo que vai ter dentro, tá? E aí eu vou liberar aqui, eu estou trazendo aqui uma visão para vocês de cada item, tá? De cada item. A gente vai ter a mentoria financeira, que vão ser os 12 meses de mentoria. A gente vai ter um encontro semanal, tá? Voltado para a mentoria. Vocês vão ter o grupo exclusivo de alunos. No grupo exclusivo de alunos, vocês vão poder me acionar todos os dias. Todos os dias. Tô com uma dúvida. Tô com isso, tô com aquilo. Cara, você vai poder me acionar ali, tirar essa dúvida. Você não vai precisar ficar esperando a aula da semana seguinte. Você vai poder tirar dúvidas ali todos os dias, tá? Dentro do grupo de alunos. Você vai ter também acesso a todas as ferramentas financeiras. Só essa mentoria, gente. Eu quero trazer para vocês o seguinte, que eu tô trazendo um valor muito acessível para esse projeto. Né? Só essa mentoria é uma mentoria de quase 5 mil reais, né? De 4.987. Só essa mentoria, tá? E só para você ter uma ideia, tudo que tem no programa chega nem perto desse valor. É muito mais em conta, tá? A mentoria de recuperação financeira, tá? Que é a mentoria que eu falei voltada para pessoas que estão em dívidas. Gabriel, eu não estou em dívida. Eu falei para o pessoal o seguinte, para a galera que já entrou, né? Que já entrou no pré-lançamento. Eu falei, ó, se você não está em dívida, eu vou te permitir que você presenteie alguém com essa mentoria. Tá? É uma mentoria de R$ 2.000. Eu vou permitir que você presenteie alguém com essa mentoria. Eu quero presentear um amigo, eu quero presentear um familiar. Cara, eu vou presentear. Inclusive, você pode vender. Ah, ó, eu comprei aqui, fulano, e eu vou te vender aqui mais em conta, vou te vender por um preço, você pode vender. Para quê? Para você pagar parte do programa também. Aprenda a fazer investimentos, lembra? Você está investindo num negócio que vai te trazer um retorno financeiro. Você pode, inclusive, Gabriel, não tem necessidade da mentoria de recuperação. Cara, vende. Por quê? Porque essa mentoria aqui, eu tô te autorizando a você colocar um terceiro. É lógico que não pode participar você e o terceiro na mentoria. Eu vou mentorar uma pessoa só, tá? Dentro da inscrição. Mas você pode indicar uma pessoa. Você vai entrar em contato com a nossa equipe e vai falar: eu não vou poder fazer, eu não tenho necessidade de fazer, eu quero indicar uma pessoa. E aí a gente vai pegar o e-mail dessa pessoa para poder direcionar essa pessoa. E aí você também não vai poder usar esse valor, vamos dizer, esse seu ingresso na mentoria de recuperação, uma vez que você já deu para outra pessoa, tá bom? Ou até mesmo, como eu disse, você pode vender também, tá bom? Vê o valor da mentoria aí, só para você ver. Método de recuperação financeira. O método
é a base da mentoria, tá? É a base da mentoria. Talvez alguns de vocês, talvez até já façam o método, tá? É um método de 10 módulos. Gente, é o curso que eu acompanho outras pessoas, tá? Eu compro o curso de outras pessoas para poder fazer e ver, eu atualizar o meu, eu ver o que, que tem de novo. Cara, de todos que eu já comprei, esse é o mais completo, é o método de recuperação financeira mais completo que eu já vi, tá? Assim, falando não fora, o pessoal fala assim, Gabriel, você não está sendo humilde. Não, eu estou falando porque eu vejo os outros players, eu já fiz curso de outras pessoas, eu acompanho o mercado, eu sou muito estratégico nisso, tá? De ver o que, que as pessoas estão fazendo, de entender o que elas estão fazendo, de entender meus concorrentes. Eu preciso entender isso, eu estou no mercado. E ele é o mais completo que eu já vi, tá? Esse aqui você tem acesso imediato, você vai ter também as ferramentas financeiras, materiais de apoio em PDF também, tá? Só esse curso aqui é 997. Programa de alta performance, tá? Esse aqui a gente vai ter foco aí, é um programa com base, né, com foco em alta performance, alta performance e foco, né? O foco dele é foco e alta performance. E fala aí, Leone, você já fez o RF12? Você já fez todo? Fez parte? Fala aí pra galera como é que é o RF12. Se é bom, se é ruim. Pode falar, amigo, seja sincero. Tem problema disso comigo, não. Gabriel, gostei, mas não. Fiz, mas não gostei disso. Fala aí pra galera aí como é que é aí. Só pra galera ter uma ideia. É... Tô ajustando aqui minha tela aqui que eu botei um negócio. O programa de alta performance, a gente vai ter um encontro mensal, tá? É um encontro voltado para reprogramação de crença, mudança de mentalidade, foco e alta performance, tá? É um programa, assim, esse aqui, eu vou dizer assim, que é talvez o mais poderoso dentro do negócio. Claro que tem a mentoria e tudo mais, que vai ser mais intensa, mas esse aqui, cara, é um dos diferenciais dentro do negócio. Só esse curso aqui, né? Só esse programa aqui é quase R$ 2.000. Um plano de ação, tá? Você vai ter um plano de ação para 12 meses, uma agenda programada, uma rotina de alta performance. Gente, precisa ter uma rotina de alta performance. Um plano de leitura, quais os livros eu preciso ler. Muita gente me pergunta assim, Gabriel, qual livro que eu leio para isso? Qual livro que eu leio para aquilo? Cara, você já vai ter um plano de leitura para o ano inteiro. Plano de filmes e vídeos. Aí eu vou explicar para vocês por que, que tem que ter isso aqui, tá? Mas só esse plano aqui, tá? Plano de ação para os 12 meses, ou seja, você não vai precisar ficar pensando o que, que eu faço, tal, vai ter lá dentro do seu plano, tá? Você só vai precisar executar. Você vai ter também um curso de investimento em renda fixa, um curso de liberdade financeira, acesso a todos os workshops e desafios de 2023. Gabriel, vai ter um desafio assim, assim, assim. Você só vai precisar entrar em contato com a nossa equipe. Gabriel, quero participar. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas inclusive, eu vou liberar também os workshops presenciais, tá? Para quem estiver em Brasília, quiser vir, ou se for ter em algum outro lugar, você só vê lá no meu Instagram, Gabriel, eu quero participar desse workshop aí. É só você falar com a minha equipe, sou aluno lá, estou dentro do programa, você vai poder participar, tá? E aqui tá tudo, tá? Eu fiz um resumo aqui de tudo, tudo que está aqui, todos os valores, tá bom? De tudo que está dentro do programa, tá bom? Só, deixa eu ver aqui se a gente botou o valor. Ó, só aqui o valor total, tá? De tudo que está dentro do programa, dá R$ 12.093, tá bom? De tudo que está dentro do programa. Você não vai pagar nem perto disso, tá bom? Fica tranquilo. Você não vai fazer um investimento, não vai ser um investimento nesse valor. Você vai investir. Gente, assim, a gente está fazendo aí um negócio muito bacana mesmo. Por isso que tem bastante, assim, algumas pessoas já entraram quando a gente fez o pré-lançamento, porque eu fiz o pré-lançamento no desafio, que eu fiz umas 2 semanas atrás, e algumas pessoas entraram porque ficou realmente um valor muito acessível, pelo que é o programa, tá? E amanhã, a gente ia fazer hoje, tá? Amanhã a gente vai liberar as vagas, tá bom? Eu ainda não vi quantas vagas, porque ontem, Natal e tal, eu não acabei vendo lá quantas vagas, mas a gente vai liberar e são algumas vagas. E aí, o que, que eu fiz? Eu mandei ontem no grupo um briefing lá, né? Para vocês terem uma noção já do que vai ter dentro do programa. Gabriel, eu quero participar do programa, mas e o preço? Qual o preço? Vai ser 12 mil? Claro que não vai ser 12 mil. Eu vou colocar um valor muito acessível para você, um valor que você vai poder parcelar em 12 vezes, para você realmente conseguir participar do programa, tá? E amanhã a gente vai liberar as inscrições
Opa, a gente vai liberar as inscrições oficialmente às 8 horas da manhã. Isso aí vai estar em todos os meus canais, Instagram, eu vou estar passando e-mail, a gente vai estar liberando oficialmente no WhatsApp também, né? A gente vai estar liberando às 8 horas da manhã. O que eu fiz? Eu criei um grupo, que é um grupo do WhatsApp, que é um grupo, um grupo prioritário. Um grupo prioritário. Por quê? Para você, Gabriel, eu quero participar. Só que você está me dizendo que são poucas vagas. Realmente, vão ser poucas vagas. Eu não sei se a gente vai ter mais 10 vagas, se são 12, eu não sei, vai ter que olhar lá. Mas para você fazer o quê? Você já ter uma prioridade, principalmente vocês que estão aqui no desafio, você tem uma prioridade de entrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou liberar as vagas nesse grupo prioritário, eu vou liberar as vagas às 7 da manhã, tá? Eu vou liberar uma hora antes, tá bom? Então lá você vai receber o link, lá você vai receber tudo uma hora antes, ou seja, você vai receber às 7 da manhã, tá bom? Às 7 da manhã, ou seja, vai ser mais ou menos a hora que a gente vai estar terminando aqui, você vai estar recebendo o link lá no grupo, a gente já vai liberar a automação. O grupo está aqui, ó, gente, eu vou colocar o grupo aqui no chat, porque se você talvez não tenha visto, você pode entrar no grupo, aí lá no grupo você vai receber uma hora antes. Por quê? Pode ser que se você deixar para ficar no grupo, Gabriel, estou só no grupo de desafio, eu vou ficar no grupo de desafio porque lá você vai passar. Pode ser que se você receber o link lá, você não consiga entrar, tá bom? Você não consiga participar. Porque como são poucas vagas, a gente vai limitar as vagas. Por que você vai limitar, Gabriel? Porque eu quero ter proximidade com vocês. Eu quero poder falar com todos, né? Eu peço para vocês falarem aí, a galera, acho que porque está de manhã cedo, fica mais tímida aí para falar, talvez não esteja tão bem arrumado e tal, está na cama, está em algum lugar, mas a gente vai ter essa proximidade de falar, eu poder interagir com vocês, tanto no grupo quanto nas reuniões. Então não dá para ser um mundo de gente, porque senão vocês não vão ter acesso a mim, vocês vão ter acesso muito à minha equipe. Então, eu vou fazer isso com vagas limitadas. Então, nesse grupo é para quê? Para que você tenha prioridade, tá bom? Prioridade para entrar. Você vai receber uma hora antes o link, e aí, uma vez que você receber, você já consegue garantir a sua vaga antes das outras pessoas, tá bom? A gente está falando aí de, fora os seguidores, tem lista de e-mail e tudo mais, eu estou falando aí de mais ou menos umas 5 mil pessoas que vão estar recebendo essa oferta, pessoas que tem algumas que já estão numa lista de pré-inscrição. Então, assim, eu gostaria muito que todos vocês estivessem, mas infelizmente não vai ser possível ter vaga para todo mundo. Então, quanto mais cedo você agir, porque muitos de vocês eu sei que vão precisar tirar dúvidas, vão precisar conversar com a equipe. Então, quanto mais cedo você conseguir agir, melhor, tá bom? Então, entra no grupo prioritário para quê? Para que você receba o link antes, você entre, veja a proposta da mentoria, tire suas dúvidas, converse com a equipe para poder garantir a sua vaga. Não, Gabriel, já estou decidido, já entendi como é que funciona e eu quero participar. Beleza, já garante. Tá bom? Mas não, eu preciso tirar alguma dúvida, eu quero esclarecer algumas coisas. Aí você vai precisar trocar ideia com a equipe. Tá bom? O link está aqui, estou deixando aqui no chat e a gente vai estar liberando amanhã, oficialmente, às 8 horas da manhã, em todos os grupos, todos os canais. Tá? E às 7 horas da manhã, nesse grupo prioritário que eu coloquei aqui no WhatsApp. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre a questão do planejamento, sobre a questão do controle financeiro? Ficou alguma dúvida? Quem está lá, por exemplo, o Leone, que está no Fórmula F12, ele tem lá acesso às ferramentas, tem acesso à ferramenta de planejamento, tem acesso à ferramenta de controle, ele já tem. Quem não tem, vai ter que ou é aluno de outro curso aí que tem essas ferramentas, ou dentro do programa lá você vai ter acesso a isso tudo, tá bom? Mas ficou dúvidas aí? Alguma dúvida? Amanhã a gente vai falar de outras ações que precisam estar dentro do seu plano de ação, tá bom? Tem muito mais conteúdo aí até sexta. Né? Amanhã, Gabriel, amanhã você está lançando o programa e acabou, você vai ficar vendendo esse negócio até sexta-feira? Não, a gente vai ter muito conteúdo ainda, a gente vai ter mais muito conteúdo mesmo. Beleza? Então tá bom, gente. Não tem dúvidas. Vamos encerrar por aqui hoje. Passou um pouquinho aí, passou uns minutinhos aí do nosso horário. Fiquem com Deus, então. Excelente semana para vocês. Fiquem na paz e espero ver todos no programa, hein?
Quero ver todos vocês aqui que estão participando aqui firme comigo dentro desse programa. Vamos viabilizar isso aí para vocês realmente conseguirem alcançar essa performance. A gente está junto aí durante todo esse ano de 2023. Fiquem com Deus, gente. Fiquem na paz e até amanhã.